dois recipientes iguais, com o mesmo volume, tá? Além disso, eu coloco eles na mesma pressão e na mesma temperatura, tá? Então eu tenho aqui uma pressão P, uma temperatura T e um volume V. Aí eu pego o mesmo recipiente, o recipiente idêntico, portanto tem o mesmo volume, e eu coloco ele na mesma pressão e a mesma temperatura. O que eu quero falar agora é que, vamos supor que eu tenho aqui o gás oxigênio e aqui o gás hidrogênio. Teve um físico que se chama Avogadro, que ele percebeu que se eu tiver dois gases diferentes, mas com a mesma pressão, mesma temperatura e ocupando recipientes de mesmo volume, eu tenho o mesmo número de moléculas. Né? Isso foi uma observação que o Avogadro teve. Então, se eu tiver N moléculas aqui, eu vou ter N moléculas aqui. Ok? Aí acabou que a forma que a gente mede número de moléculas em gases está relacionado com esse pesquisador Avogadro, tá? É o que a gente chama de número de Avogadro. Por quê? São quantidades tão grandes de gás, se eu ficar contando moléculas, se eu ficar falando número de moléculas, vão ser números gigantescos. Então, ao invés de eu dizer, tem tantas moléculas nesse recipiente, a gente usa o número de Avogadro, né? E aí aparece a grandeza mol, né? 1 mol de um gás contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então essa grandeza mol nada mais é do que uma forma da gente dizer quantas moléculas de gás há num determinado recipiente. Ok? Então, se eu falar, eu tenho meio mol, significa que eu tenho metade desse número. Eu tenho 10 mols, eu tenho 10 vezes esse número. Só para a gente não ter que ficar falando em valores tão gigantescos, é mais fácil, né? E esse número a gente conhece hoje como número de Avogadro. Esse 6 vezes 10 a 23 é chamado de número de Avogadro. Ok? Aí, por exemplo, se eu tiver 1 mol de H2, o que eu quero dizer com isso? Que eu tenho, num determinado recipiente, 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Tá? Só para a gente ter uma ideia, isso significa uma massa de 2 gramas. Então, em 2 gramas de gás hidrogênio, tem esta quantidade aqui de moléculas. Tá? Já se eu pegar o oxigênio, né? Se eu tiver 1 mol de hidrogênio aqui, nessas condições de pressão, temperatura e neste volume, se eu pegar a mesma pressão, temperatura e volume, quanto eu tenho de oxigênio? A mesma coisa. É o mesmo número de moléculas. Então, se aqui eu tenho 1 mol, eu estou falando quantas moléculas eu tenho. Aqui eu também tenho 1 mol. Só que cada molécula de oxigênio, ela tem uma massa maior do que uma molécula de hidrogênio. Tá? O átomo de hidrogênio ele tem massa menor do que o átomo de oxigênio. Então, a molécula de oxigênio, ela tem massa maior. Então, 1 mol de oxigênio tem uma massa maior do que 1 mol de hidrogênio. Só para curiosidade, 1 mol de oxigênio tem uma massa de 32 gramas. Então, essa é a visão que a gente tem, quer dizer,
o que eu estou tentando passar para vocês? Como é que a gente enxerga o gás microscopicamente, né? Se a gente, como na animação ali, se eu olhar bolinha por bolinha de molécula, e como é que essa visão microscópica tem a ver com grandezas macroscópicas que a gente pode medir, pressão, temperatura e volume. Isso aqui é muito mais fácil de medir do que a característica microscópica, do que olhar cada molécula de gás, qual é a velocidade dela, qual é a energia cinética dela, etc. Né? Qual é a força que aquela molécula faz sobre a parede. É muito mais fácil eu medir pressão, temperatura e volume. Né? E houveram pesquisadores há muito tempo atrás, no século XVIII, que fizeram várias experiências em que, com temperatura constante, eles mudavam a pressão do gás e viam como é que o volume variava. Com volume constante, mudava a pressão do gás e via como a temperatura variava. Começaram a manipular essas grandezas. Aí eles perceberam que, quando você transforma, você tem um gás. Esse gás está numa pressão P0, numa temperatura T0 e num volume V0, e você muda, né? Por exemplo, você muda a temperatura, ou você muda a pressão, ou você muda duas grandezas, a temperatura e a pressão, ou as três, pressão, volume e a temperatura. Você vai passar a ter, em princípio, outra pressão, outra temperatura e outro volume. Tá? Mas isso não é totalmente independente. Existe uma regra que essas grandezas assumam, uma regra que essas grandezas obedecem quando elas são alteradas. É que, se eu pegar a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, se eu tiver a mesma quantidade de gás, por exemplo, 1 mol de gás, ou 2 mols de gás, ou meio mol de gás, né? Se eu não alterar a quantidade de gás, ou seja, se eu tiver num recipiente que não tem nenhum furinho, que não entra nem sai gás, essa quantidade aqui vai ser constante, não vai variar nunca. Então, se eu sei essa quantidade no início, no final eu vou ter a mesma quantidade. Ok? Então, qual é o único cuidado que a gente precisa tomar para usar essa relação? Bom, é com relação à unidade de temperatura. Eu tenho que usar isso aqui, mas numa unidade de temperatura em que a temperatura nunca seja negativa. Né? Em qual escala de temperatura que há temperaturas negativas? Nessa escala que a gente usa no nosso dia a dia, né? Que é o termômetro, que quando você era criança, sua mãe punha para medir sua temperatura, né? Essa nossa temperatura Celsius, centígrados, no nosso dia a dia, nessa escala de temperatura, nós temos temperaturas positivas e temperaturas negativas. Existe uma escala de temperatura em que a temperatura é sempre positiva, que é o Kelvin, né? O Lord Kelvin, ele percebeu que existia uma temperatura abaixo da qual nunca ia haver temperaturas menores do que aquela. Né? Nessa nossa escala, do nosso termômetro que a gente tem em casa, essa temperatura é de menos 273 graus Celsius. Ele percebeu que abaixo dessa temperatura não existe temperaturas abaixo dela. É o zero absoluto. Então ele falou, bom, se não existe temperatura abaixo de menos 273 graus Celsius, vou chamar isso de zero. Porque aí não existe temperatura negativa. E aí ele criou uma escala em que a temperatura é sempre positiva, porque o zero é a menor temperatura possível na natureza. Tá? Então, para usar isso aqui, a única coisa que você precisa lembrar é isso. É que a temperatura tem que estar em Kelvin. E como é que a gente determina? A gente pega o Kelvin, quer dizer, a gente pega o que a gente tem em graus Celsius, a gente soma 273 para obter
graus Kelvin. Né? Então, por exemplo, se for 0 graus Celsius, equivale a 273 graus Kelvin. Né? A gente nem usa a palavra graus, na verdade. 273 Kelvin, simplesmente. Né? Por que os físicos gostam tanto dessa unidade? Porque é uma unidade que a temperatura nunca é negativa. E isso facilita muito a manipulação matemática de várias coisas. Né? Então, no nosso dia a dia, nós vamos continuar usando graus Celsius. Tá? Mas na física, é muito mais fácil, em certas circunstâncias, usar grau Kelvin. E é muito simples mudar de um para outro. Né? Eu pego o Celsius e eu somo essa constante. Rigorosamente, essa constante seria 273,16. Tá? Esse é o valor aceito rigorosamente. Mas, para a maioria dos cálculos, esse vírgula 16 não fará grande diferença. Ok? As outras unidades, elas são sempre positivas, então não tem problema de usá-las nessa expressão aqui. Volume é sempre positivo, qualquer que seja a unidade que você use. Né? Falem para mim, por exemplo, 2 unidades de volume que vocês estão acostumados no dia a dia. Centímetro cúbico é uma unidade. Você não fala isso quando você quer comprar Coca-Cola. Compre uma Coca-Cola para mim, você fala, mas qual o volume? Você não vai falar, não, eu quero uma Coca-Cola de 0,1 metros cúbicos. Não, você fala litros, né? Ou mililitros. Né? Então, a unidade mais usual no nosso dia a dia é litros. Mas também é muito utilizado metros cúbicos. Né? Ou centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, são formas também relacionadas com o metro cúbico. Como é que a gente relaciona, de uma forma simples, litro com metro cúbico? Às vezes é confuso, né? Fala, pô, como é que eu relaciono litro com metro cúbico? Vou falar uma forma que eu espero que ajude vocês. Vocês imaginem uma caixa d'água. As caixas não necessariamente são cúbicas, mas a gente pode imaginar um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, um cubo de 1 metro de lado. Então, esse cubo ele tem 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura. Tem qual é o volume dele, desse cubo? 1 metro cúbico. Quantos litros cabem nesse cubo? O que a gente chutaria? Bastante, né? Bastante litros, né? Concorda? Num metro cúbico cabem 1000 litros, exatamente. Uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, portanto 1 metro cúbico, ele falou que cabia muitos litros lá. De fato, cabem 1000 litros. Tá? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 2 metros cúbicos, 2000 litros. Né? 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. É 1 milésimo de metro cúbico. Né? Mas se você lembrar isso aqui, você nunca mais vai esquecer. Mas aqui nessa expressão, o que é interessante? Se você tem um volume inicial, por exemplo, em litros, você pode manter em litros e calcular o volume final em litros. Se você tem inicialmente em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, você pode manter. Então, você não precisa se preocupar com isso.